janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Isso porque, nesse dia, em 1945, o campo de Auschwitz foi libertado. Lá, mais de 1 milhão de pessoas foram vítimas dos nazistas. Entre os judeus, há uma grande preocupação para que a história seja repassada, que os jovens visitem os campos de concentração, vejam filmes e leiam livros sobre esse assunto. É uma tentativa comunitária de construir uma memória do maior genocídio vivido pelo povo judeu. E faz parte desse processo ouvir os sobreviventes que estão entre nós. A questão é, em breve a gente já não vai mais poder ouvir a história contada por eles mesmos. Como manter essa memória viva? Eu sou a Ana Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Para falar desse assunto, nossos convidados hoje são Marcos Gutermann, jornalista do Estadão, historiador pela USP e autor dos livros Nazistas Entre Nós e Holocausto e Memória. Gutermann, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. E também estamos com o Paulo Nassar, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, doutor também pela mesma ECA e autor de vários livros, entre eles Relações Públicas, a construção da responsabilidade histórica e o resgate da memória institucional das organizações. Paulo, muito obrigada por estar com a gente hoje. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite. Bom, a gente sempre começa aqui do básico, então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é: a construção da memória do Holocausto ela é baseada especialmente pelos relatos que ouvimos dos próprios sobreviventes. Vocês acreditam que a partir de um momento em que a gente perde as testemunhas desse genocídio, a gente entra num novo momento, um novo desafio de como contar essa história? Olha, a pergunta é uma pergunta, enfim, decisiva, porque memória não é história, né? Memória é um resgate, é uma busca de sentido de uma experiência. E no caso do Holocausto, é uma experiência tão dramática que dificilmente aquele que testemunhou vai dizer tudo que ele viu, e não é porque ele mente, ou porque ele esconde, ou porque ele tem... Mas porque a coisa é grande demais para caber na narrativa individual. E, portanto, até eu acho que esse desafio ele é atual, ele não depende nem do fim da morte da última testemunha, né? Você pensar que, nós estamos do jeito que a coisa vai, os mais novos, os que eram mais novos na época do Holocausto, os adolescentes, enfim, as crianças, hoje têm 90 e tantos anos e provavelmente morrerão aí nos próximos 5 anos. Mas essa discussão é anterior a isso, né? Já a construção da memória já é um debate, no caso do Holocausto, que é logo em seguida à guerra. Na parte no que eu pesquisei, no meu trabalho, o Holocausto em Memória, uma parte dele está baseada num relatório que foi feito por uma equipe de psicanalistas e psiquiatras alemães, que não eram nazistas nem nada, no pós-guerra, e que no imediato pós-guerra, que conseguiram reunir testemunhos dos judeus que tinham padecido no Holocausto e categorizaram tudo que eles capturaram como construção de memória. E aí, eu acho que a beleza desse trabalho está de localizar cada pessoa, cada indivíduo sofreu ou viveu a experiência conforme o seu passado, o campo em que ele esteve, as pessoas com quem ele conviveu, ou seja, você tem um holocausto particular. São essas particularidades, você vai montando ali um mosaico e tal, mas não tem a grande memória do Holocausto, não existe. E aí vocês vão dizer, e essa é uma pergunta que, né, de $1 milhão, qual é a memória do Holocausto? Ela é do mundo, ela é nossa, ela é de ninguém, existe a verdadeira, existe a falsa. É possível falar em falsa memória? É possível. Eu sou terceira geração. Meus avós eram sobreviventes do Holocausto, e eu posso dizer a vocês que esse meu trabalho, ele é fruto da minha... eu sou a geração que vive o Holocausto, é como se eu tivesse vivendo o Holocausto, à minha maneira. Existe isso, a transmissão intergeracional da memória faz com que nós, que somos herdeiros dessa memória, vivamos também, à nossa maneira, claro, a experiência dos nossos antepassados imediatos. Então, eu não sei se eu fui muito mais longe do que aquilo que você perguntou, mas eu acho que depende menos dos sobreviventes, da memória dos sobreviventes,
e mais no modo como nós processamos essa memória, da sacralidade que determinados temas possuem, e eu enfrentei muito isso até ao propor o trabalho da memória do Holocausto. Olha, cuidado, porque você vai estar dando argumento para os negacionistas, ou cuidado, porque você vai estar desrespeitando a memória. Não, eu só estou discutindo como é que se constrói a memória. É um trabalho que um historiador, que é o meu caso, eu sou formado, a minha formação é história, eu estou preocupado em saber por que nós pensamos como pensamos, né? Hoje, o Holocausto é por meio desses filtros. E eu tenho que discutir esses filtros, se é que eu estou procurando honestidade intelectual nesse debate. Eu gosto muito da ideia do Holocausto particular, né? Porque eu acho que é a maior visão que a gente tem hoje, principalmente das entidades que cuidam de Holocausto no mundo, né? Então, ouvintes, uma curiosidade, então, a maior entidade para falar de Holocausto hoje é o Yad Vashem, que é o museu lá de Israel. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir. Significa Yad, que vem de mão, e Shem, que vem de nome, né? Porque todo o percurso dentro do Yad Vashem está muito baseado em histórias múltiplas, e que não existe apenas uma história, e que existem nomes, e que a gente precisa estar cuidando de nomes e não de um número como 6 milhões, né? Sim, e aí, Paulo, queria pedir já para você falar sobre essa questão, sobre a gente estar perdendo quem viveu a história efetivamente, para passar para quem está contando a história e te perguntar quais você acredita que são as formas mais eficientes de se construir a memória? Bem, eu acho que tem aí nessa resposta, né, uma afirmação que vem dos gregos, né, que eles diziam que a pior morte é o esquecimento. E quando você, de repente, perde as pessoas que testemunharam, né, uma determinada situação, né, tiveram uma experiência, você perde uma possibilidade, muitas vezes, de você reconstruir, né, pela narrativa, não, aquela experiência que pode servir, né, para um determinado presente. Então, essa ideia, por exemplo, do testemunho, ela é importante, porque você tem aí algumas derivadas, por exemplo, né? Quando você fala em testemunho, você lembra, por exemplo, o testemunho no campo da religião, né? Tem uma dimensão aí, vamos dizer, ritual muito grande, né? Também numa dimensão ritual no direito, né? Aí você tem, quando você fala do direito, você vai pensar, por exemplo, na questão da justiça, de um alinhamento, né? De um certo conforto, né? Em relação a uma determinada situação, que é a própria ideia de reparação, né? E também a gente pode pensar no campo da psicologia, né? A necessidade de você falar sobre aquela experiência, né? E aí a gente vai lembrar alguns autores, por exemplo, desse tema do Holocausto, um deles, o Primo Levi, que coloca essa dimensão, né, da necessidade de falar, né? Nos livros dele, um deles o mais célebre, por exemplo, Isto é um Homem, né? Então, eu acho que a gente tem aí afirmações que trazem, né, essa dimensão da importância de você ter, né, a memória, né, e o testemunho dessas pessoas. Mas as pessoas, elas nascem e morrem, né? Então, a gente está hoje já, como o Guterman falou, né, já numa terceira geração. Então, a gente tem aí essa finalização, de certa forma, em relação ao testemunho de algo que não tem precedentes, né? Quando você fala, por exemplo, que 6 milhões de pessoas, né, entre elas 1 milhão de crianças, foram chacinadas, né? E você, inclusive, na própria questão da memória, o testemunho não tem, né, tem limites para dar expressão para representar o que significou tudo isso, né? Então, a gente tem aí algo que é muito importante a gente pensar, que aí lembrando Santo Agostinho, né, que é aquela história do presente dos tempos passados. Aquele passado, ele não é um passado, ele é um presente na medida que ele é lembrado, né, de alguma forma hoje, né, entre elas o testemunho de vida, né. Agora, para a gente dar seguimento, né, na comunidade judaica é muito comum que os jovens façam viagens para a Polônia para conhecer os campos de concentração e ver onde tudo aconteceu. Não só ver onde, né, mas muitas vezes ter as provas materiais do sofrimento das vítimas. Para mim sempre não, mas para mim foi muito chocante entrar Auschwitz virou um museu, né? Então o museu tem lá sapatos, tem cabelo, tem
tem joias e roupas das vítimas, né? Ter a dimensão da crueldade ajuda no processo de materialização desse sofrimento? Quão relevante que é isso? Olha, eu acho que qualquer forma de demarcação da memória me parece relevante, né? É uma tentativa de preservação, assim, porque imagine vocês que assim, a luta dos preservadores dessa memória é uma luta contra os negacionistas, né? A ideia de você dizer que não aconteceu, ou não foi bem assim, ou é discutível, como é que pode ter morrido 6 milhões, dá aí os nomes e tal, porque não tem prova, porque não tem isso, não tem aquilo. Então, quer dizer, aí você tem o segundo holocausto, né? Que é o holocausto da memória. É o que talvez seja até mais dramático do que aquele, porque isso depois que os judeus passaram, né? A história é muito cruel nesse sentido, né? Porque os judeus padeceram o Holocausto, aqueles que conseguiram sobreviver. No caso dos meus avós, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ficaram vagando pela Europa sem conseguir ir para lugar nenhum, porque estava tudo destruído e ninguém aceitava os judeus, ao passo que muitos nazistas conseguiram reconstruir suas vidas sem menor dificuldade nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, enfim, na Síria, no Egito, enfim, não foi mais difícil para as vítimas do que para os algozes. Então, tem toda uma campanha de tentativa sistemática de desmoralização dessa memória, porque essa memória também, e aí é uma ponte que eu faço, essa memória também se prestou politicamente para os judeus constituírem o Estado de Israel. Não é que o Estado de Israel surgiu por causa do Holocausto, mas digamos que é uma mensagem poderosa que foi usada, né, para, digamos, justificar a existência de Israel num determinado momento da sua história. Não era assim no princípio, mas depois de tudo que aconteceu, digamos que ficou moralmente bastante difícil questionar esse direito dos judeus a ter o seu próprio país, inclusive, e poder se defender, como não havia acontecido, porque os judeus perderam os direitos em vários países, não foi só na Alemanha, foram tratados como párias, né? Até a Hannah Arendt usa essa expressão, né, do pária, que é aquele cara que não tem país, né, o cara que perde o seu vínculo com o lugar em que ele nasceu, e a família e os antepassados, 1000 anos de história não contaram nada. Na hora em que houve a perseguição, eles perderam totalmente os direitos. Então, essa memória, nesse sentido, a preservação da memória também é uma luta política, porque ela vai se prestar, enfim, a objetivos políticos que eu acho que são totalmente legítimos, que no caso da fundação de Israel, o direito à autodeterminação do povo judeu, o direito dos judeus de serem considerados seres humanos. Parece ridículo ter que dizer isso, mas durante séculos os judeus foram tratados como sub-humanos ou não parte das comunidades, nos lugares que eles estavam vivendo havia séculos. Então, isso também aconteceu, não, do ponto de vista histórico, não é tanto tempo, né? Alguns poucos séculos antes, na Inquisição, né? E não impediu que voltasse a acontecer. Até o Raul Hilberg, que é, digamos, o nosso patriarca dos historiadores do Holocausto, né, o primeiro cara que fez o levantamento ali dos campos de concentração, então todo o processo, né, de segregação, perda de direitos, segregação, expulsão, confinamento e morte sistemática. Então esse cara é o guru, nosso guru. Ele faz um paralelo no livro dele, né, A Destruição dos Judeus Europeus. Ele vai na Inquisição, né? Ele vai na Inquisição para dizer que existe uma linha de continuidade do antissemitismo da Inquisição para o extermínio dos judeus na Europa no século XX. Eu confesso que eu não gosto desse tipo de régua histórica, não me convence, né? Eu acho que tem vários tipos de antissemitismo, mas de fato existe um traço antissemita na Europa e surpreendentemente muito maior fora da Alemanha do que na própria Alemanha, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando os judeus se sentiram fisicamente ameaçados, com os pogroms na Rússia, principalmente, no final do século XIX, é que surge um movimento sionista, que é um movimento político para transformar... Autodefesa. Exatamente. Esse risco existencial numa arma política. E fazia sentido que isso acontecesse. E a colonização da Palestina, né, digamos assim, começa aí, né, na verdade. Então, só que
o Holocausto vai dar uma dinâmica completamente diferente para isso. A ONU olha para aquilo e diz, bom, como é que eu vou dizer que não pode? Escolhe outro lugar? Como assim? Né? Aí é toda uma discussão política que não vai terminar aqui, nem hoje, nem amanhã, e provavelmente nos próximos 100 anos vai se continuar. A gente faz vários episódios sobre isso. A questão é o uso político da memória, que me parece legítimo, e eu quero enfatizar isso. Basicamente, esse é o ponto. É realmente difícil colocar nesse mesmo balaio, né, junto com a Inquisição, porque a própria história judaica passou por momentos muito diferentes, né? Toda a questão da Ascalá e do iluminismo judaico e a concepção do ser judeu mudou muito desde a Inquisição até a Segunda Guerra Mundial, né? Então, justamente. Eu tenho que concordar com você que são coisas muito diferentes. O que ele vê como linha de continuidade é essa coisa da exclusão do judeu, né? do mundo, né? A eliminação dos judeus, né? Mas eu, sinceramente, eu acho difícil. Precisa ter uma liberdade poética aí que eu não enxergo. E, Paulo, não sei se você tem alguma coisa a complementar sobre a questão dos campos, da visitação dos campos de concentração em si, mas também queria falar das datas. A gente tem marcos, né, da memória, acho que dá para a gente falar do físico, e a gente também tem o dia 27 de janeiro, que foi instituído pela ONU como Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, e no calendário judaico a gente também o Yom HaShoah, que a tradução literal é Dia do Holocausto, que é um pouco mais para frente no ano. Qual que é a relevância desses dias de lembrança institucionalizados, uma lembrança quase que, entre aspas, aqui, obrigatória? Estes marcos, né, eles estão dentro de um tema que também é tradicional hoje dentro do campo da história, né, e da narrativa também, que são os lugares de memória. Essa questão dos lugares de memória, esses lugares de memória estão inseridos nisso que o Guterman chama, né, de guerra de narrativas, né? Então você tem uma guerra de narrativas na medida que você tem gente que aí por inúmeros motivos, racismo, negacionismo, visão ideológica, etc., que, de certa forma, querem fazer um trabalho, né, um outro trabalho de reconstrução, né, daquilo que foi experimentado. Né? E aí, o que a gente tem, né, para complicar essa situação de guerra de narrativas? Vamos dizer, aqui dentro do momento que a gente vive, a gente tem uma produção massiva de informação, onde você tem também o que a gente pode chamar de hipertrofia de memória. Então, você pega o quê? Você pega, de repente, uma plataforma como o Instagram, Facebook, né, e outros similares, você pode até chamar isso de indústria da memória. E de indústria de memória massificada, né, e hipermassificada, trazendo, vamos dizer, ocasionando o que a gente pode chamar também de déficit de atenção. Então, você vê como que algo da dimensão, por exemplo, do Holocausto e de outros acontecimentos, né, chacinas de todo tipo, tal, podem entrar nesse, vamos dizer, buraco negro aí da memória, tal. Então, eu vejo assim que os campos, né, de concentração, na medida como eles são hoje nas suas visitações, os próprios memoriais, né, com o memorial dos judeus assassinados em Berlim, né, pela sua configuração, né, o desenho arquitetônico, etc., pode fazer uma coisa que eu acho importante, quer dizer, fazer marcações que, de alguma forma, tiram as pessoas desse ambiente de produção massiva de informação, de produção massiva de memória, né? Fazendo o quê? Olha, aqui, de certa forma, trazendo essa dimensão, né, do que o ritual dá, né? Ele destaca um certo tempo, um certo espaço, tá? Então, você faz com que as pessoas se dediquem, de alguma forma, a estar ali, né? Para isso que tem assim, as exposições, os museus, e etc. Tal, né? Então, eu vejo assim, que é fundamental você ter as datas, você trabalhar as narrativas dessas datas, não deixar que elas se banalizem, tá? Porque também tem um movimento de banalização aí. Então, aí entra a questão da narrativa, né? De um trabalho narrativo, de um trabalho retórico em relação a isso, né? Fazendo com que as pessoas não esqueçam daquilo que aconteceu, né? Posso complementar? Claro. Eu nas minhas pesquisas todas para o livro e tudo, eu
Tem uma controvérsia que eu nem sabia que existia, mas que faz todo sentido, sobre a escolha de Auschwitz como o centro da narrativa do Holocausto. Porque Auschwitz se tornou o centro da narrativa do Holocausto porque os sobreviventes de lá, majoritariamente, eram europeus ocidentais. Então, a memória deles é que foi preservada, porque os judeus do leste, os poloneses principalmente, foram praticamente aniquilados em outros lugares, não em Auschwitz, né? Meu avô esteve em Auschwitz, meus avós, né? Sobreviveram, mas assim, a maioria foi aniquilada já nos guetos, né? Muito antes e os judeus franceses, por exemplo, não ficaram em gueto, os judeus italianos não ficaram em gueto, foram mandados direto para campo e, no caso do Primo Levi, por exemplo, sobreviveram. Então, tem uma controvérsia sobre Auschwitz ser o ideal, porque é uma memória muito específica de quem sobreviveu com uma visão ocidental, não oriental. Tem um problema grave aí, na verdade. Que memória que está sendo preservada? Porque as grandes vítimas, porque você tem níveis ali, por incrível que pareça, né, de padecimento com o que aconteceu, e que Auschwitz não representaria. Essa é uma discussão, tá? Eu não estou nem dizendo se isso é inteiramente verdadeiro ou não, mas me pareceu muito, muito relevante, porque Auschwitz é o sinônimo do Holocausto, e não é verdadeiro. Não é verdadeiro. É assim, eu até sou a favor, eu não botei isso no livro, mas é assim, já que é uma questão aberta, que o dia do Holocausto, o dia da lembrança do Holocausto, fosse 15 de setembro, porque 15 de setembro de 1935 foi a edição das leis de Nuremberg pelo regime nazista, que foi o marco histórico, efetivo, da segregação dos judeus, que é o início do Holocausto. O Holocausto começa aí, quando você destrói o vínculo civil, o vínculo legal, você destitui de direitos uma parte da sua população. Você diz, olha, essas pessoas estão à nossa mercê, podemos fazer deles o que bem entendemos, porque eles não têm mais direitos, eles não são mais cidadãos plenos. É mais ou menos o que se faz, mutatis mutandis, com os negros. Olha, eles existem, mas estão ali nas periferias, são invisíveis e tal, eles podem ser objeto de todo tipo de utilização, que agora mudou um pouco o discurso, evidentemente, graças a Deus, né? Parece que as sociedades estão se dando conta de que não dá para viver dessa maneira, né? Segregando uma parte da sua população sem que isso cause especial constrangimento, mas voltando para os monumentos como forma de lembrança, acho que Auschwitz distorce a história de alguma maneira, porque foi muito pior em outros lugares, muito. O gueto de Varsóvia é a mesma coisa. O gueto de Varsóvia não foi o pior gueto. O pior gueto foi o de Lodz, assim, de longe. E, no entanto, Varsóvia, porque teve o Levante, tem toda uma romantização da ideia, que foi inclusive aproveitada também na independência de Israel. Olha, os judeus que lutaram, então, e esses caras é que são os bons e tal. Até no Yad Vashem, lá no Museu do Holocausto, você tem os judeus que resistiram de cabeça erguida e os que não resistiram é horrível. De cabeça abaixada. É horrível. Exato. Então você marca mesmo o que vale a pena ser lembrado e o que deve ser esquecido. Só para não perder esse gancho, quando eu me formei na faculdade, no fim de 2016, a gente fez um podcast com 5 sobreviventes do Holocausto. O que eu vou falar, acho que ilustra um monte de coisa que a gente já falou. Primeiro que dos 5, 2 já morreram. Para ver como em 4 anos, foi no fim de 2016, a gente já perdeu quase metade deles. E todos eles passaram por campos de concentração. Era sobre judeus que sobreviveram ao Holocausto e passaram por campos. Um passou por Terezin, então era um campo modelo, que tem uma história totalmente diferente, mas ele passou pelo Holocausto porque sequestraram dele a infância, o convívio com outras pessoas, com os pais, mas não é Auschwitz. A gente falou com a Nanette Blitz-Koenig, que é uma história extremamente famosa, que passou por Bergen-Belsen, por onde também passou a Anne Frank. A gente falou com uma sobrevivente... Ela era amiga de classe, né, da Anne Frank. Acho que essa é a melhor parte de contar da dona Nanette. Exato. A gente falou com uma sobrevivente da Itália, que também tem uma história completamente diferente, foi para um campo na Itália. A gente falou com Josef Freyhoff, que foi resgatado por Schindler.
e a gente falou com o seu Júlio Gartner, que também já morreu, e que passou por 5 campos de concentração. Então, enfim, tá no Spotify para quem quiser ouvir, chama Nenhuma Ideia Vale uma Vida, cada episódio tem 10 minutos, é bem resumido, mas enfim, acho que ilustra bem isso que o Guterman falava, de que o Holocausto não é Auschwitz. Não, então, e só para lembrar, Auschwitz não era campo de extermínio. Ele se tornou bem lá no final da guerra. Birkenau era o campo de extermínio. Birkenau, Treblinka, não sobreviveu ninguém. Sobibor, não sobreviveu ninguém. Assim, por sorte, 2 ou 3. Relatos, são pouquíssimos zero, relatos. praticamente zero. Então, só em Treblinka foi 1 milhão de mortos. 900 mil, vai. E quer dizer, não teve sobrevivente. Onde, né? Então, Auschwitz é muito cômodo, está tudo resolvido lá em Auschwitz. E a história de quem passou por Auschwitz é quase como se tivesse dono, né? O Holocausto tem dono. Não tem dono. O Holocausto é tão múltiplo, é tão difícil de definir numa coisa só, né? Eu, sinceramente, não gosto muito disso, não. O mais dolorido, eu diria, de visitar Treblinka, é curioso, ouvintes, mas eu e a Anitta, a gente foi para a Polônia juntas em 2013. É a ideia de que você vai para Treblinka e não tem nada, né? É um descampado. Não tem nada. Exato, é uma grande floresta, como qualquer floresta ali na região da Polônia, na Alemanha. Quem viu Noite e Neblina, do Resné, né? Que ele começa o filme, não sei se vocês viram, que ele está no YouTube, dá para ver fácil. Que você vê, ele tem um revaldo, um descampado e tal. O Claude Lanzmann também, no Shoah, também faz a mesma coisa. Ali era o campo. Aquela natureza e tal. Cadê os barracões? Não tem nada. Mas tem milhões de histórias que estão ali. É impactante, porque você não vê o campo, mas você sabe que ali teve, né? Eu acho muito mais impactante do que os barracões. É verdade. Outro momento que para mim foi muito marcante dessa viagem, tá vendo? Os momentos não vêm necessariamente de Auschwitz, é muito curioso o que a gente está falando, mas foi a gente indo para Cracóvia, então ali vendo a lista de Schindler, que, gente, parece que a lista de Schindler está ali ainda na cidade, idêntico, e aí você vai para Plaszków, que é o campo ali dentro da cidade, onde não era um campo de extermínio direto, mas é onde o filme todo se passa, onde o sargento atira em judeus da janela, né? Então, para mim, a cena do filme é muito forte. E ali é um descampado, onde as pessoas fazem piqueniques, porque ninguém sabe o que teve ali. E a gente também foi xingado por um polonês de judeus filhos da puta quando a gente estava na Polônia. Nessa viagem. Então essas coisas ainda acontecem, é impressionante. Você sabe que sobraram 3 mil judeus, né? Eram 3 milhões, eram 3 milhões, né, antes da guerra. Sobraram uns 3 mil. E teve um governo polonês, uns anos atrás, eu estava na Folha, na época eu me lembro bem, que o cara culpou os judeus pelos problemas da Polônia. Tinha 3 mil judeus dentro da Polônia. Os caras que exterminaram praticamente os judeus, mas a culpa continuava sendo dos judeus. Paulo, você queria falar há algum tempo? Desculpa. Não, que isso. Nós não podemos tratar, vamos dizer, esse momento, né, em que a gente lembra, né, o Holocausto só como uma efeméride, tá? É muito mais do que isso, não tem... e aí, então, por exemplo, como é que eu vejo a questão dos campos, né? Tá? Eu acho que os campos, como um conjunto, tá? Eles representam o que a gente pode chamar da morte industrial, entende? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa destacar, tá? Porque nunca na história da humanidade, né, você tem vamos dizer, todo um conjunto, todo um aparato, tá? Que envolve o quê? Governo, que envolve a justiça, tá? Que envolve o empresariado, por exemplo, tá? E que envolve uma intelectualidade, tá? Que não é desinformada. Tá? Nós estamos falando de gente preparada, gente que eram mestres, doutores e etc., tá? Que vão desenhar essa indústria da morte dos campos de concentração, tá? Não é por acaso, por exemplo. Então, você tem, vamos dizer, você tem uma linha de produção dentro do que a gente chama de administração, né? Dos modelos de administração aí, baseada até no Fordismo, né? Em que você tem, vamos dizer, etapas de produção e etc., tá? Para executar a morte, né?
e para, vamos dizer, de alguma forma, organizar aquilo que é os resultados disso, né? Então, toneladas de cabelos, de dentes, de ossos, de roupas, de sapatos e etc. Né? Então, você tem aí o que a gente chama então de uma grande máquina da morte. O que vai levar, né, anos depois, e não dá para esquecer, por isso que é o Holocausto, né? Por isso que é algo que não é incomparável, o próprio papel, né, que grandes marcas da indústria alemã tiveram na época, né? E que até hoje ainda estão procurando fazer algum processo de reparação, né? Se é que isso é possível, né? Porque é uma ferida muito grande dentro de um país como a Alemanha, né? Dentro do que a gente chama de cultura alemã e daí por diante. Então eu vejo assim que, independentemente de você criar uma narrativa, né, sobre os campos de concentração, sobre um determinado campo e etc., eu acho que tem aí um peso muito importante na questão de evitar o esquecimento da morte desses 6 milhões de judeus, de 1 milhão de crianças nesse. E aí, por exemplo, qual a importância disso para nós, né? Estamos num país como o Brasil, tá? E em outros países, a gente vai, muitas vezes, fazer as ligações daquilo que, por exemplo, pode ser uma ameaça para o futuro, né? A partir do presente que a gente está vivendo. Então, nós estamos num país que, há 50 anos, né, a gente encerra um período de uma ditadura militar. Nós temos um vizinho aqui, a Argentina, né, que aí tem uma massa de desaparecidos e etc., né, e a gente tem o Chile, etc. Então, a gente tem que sempre procurar, né, fazer essa ligação, né, desse presente dos tempos passados, né, com o que Agostinho chamava de presente dos tempos futuros, né? Eu acho que tem aí uma lição para o mundo, vamos dizer, didática, né? São narrativas didáticas, né? Pedagógicas, né? De um passado que a gente não pode esquecer, porque senão ele se repete, tá? E se repete como tragédia, né? Se a gente pensar na uma famosa frase aí que fala em tragédia, em comédia e etc. Jamais vai ser uma comédia, vai ser uma tragédia, né? Então eu vejo assim que a gente tem aí nisso, né, uma importância enorme, né, em ritualizar mesmo esses espaços memoriais para a gente combater coisas que estão na própria indústria também, que se massificou da informação. Então nós estamos falando do quê? Da fake news, tá? Onde está o negacionismo, né, a desinformação, manipulação de informação, né? A gente tem toda uma indústria aí que quer negar o Holocausto, né? Por várias razões. Então é importante a gente marcar muito isso, né? Esquecer jamais. Né? E aí, vou jogar essa para o Marcos agora. Como que você sente essa questão da memória se chocando com a ascensão da extrema-direita hoje no mundo? Acho que no episódio passado a gente já falou um pouco disso, a gente falou aí sobre a presença de vários símbolos antissemitas no Capitólio durante a invasão nos Estados Unidos, então o discurso está muito difuso, né? Como que você vê esse choque entre a memória e a ascensão da extrema-direita hoje? Para essa extrema-direita, interessa desmoralizar versões da história ou a nossa noção de realidade histórica. Porque no momento em que você diz que tudo é questionável, inclusive o formato da Terra, pode parecer ridículo, mas tem uma lógica muito, muito inteligente por trás disso. Quer dizer o seguinte, quem são vocês para dizer que a Terra é redonda? Por que eu não posso criar uma teoria segundo a qual a Terra não é redonda, a Terra é plana? Quem detém o monopólio da verdade científica? Então, e na verdade, os caras se apresentam como libertadores do intelecto, libertadores dessas leis científicas e certezas científicas que a gente tem, tudo, tá? Então, quando o camarada diz ou suspeita que o Holocausto não existiu, ou não existiu na dimensão em que foi consagrado nos livros de história, o que ele está querendo dizer é que no lugar dessa narrativa eu posso colocar qualquer coisa, especialmente aquilo que me interessa, que é precisamente aquilo que motivou o Holocausto, qual seja
a ideia segundo a qual os judeus dominam o mundo e precisam ser eliminados para que o mundo se liberte dessa escravidão marxista. Quer dizer, essa narrativa é extremamente criativa, né, porque junta as duas coisas, né? O judeu é o marxista, né, o sujeito que destrói os valores familiares, que destrói os valores cristãos, etc., por um lado, e por outro é o capitalista, o sujeito que só pensa no lucro, só pensa em dominação e tal. Então, ele é o mesmo personagem, é o cara que domina tudo. E é esse cara que impõe as narrativas, porque ele domina a mídia, domina a ciência, veja a quantidade de prêmios Nobel que os judeus têm e tal, é desproporcional, veja a quantidade de gente que domina Hollywood, aí você começa a fazer os banqueiros e tal. Então, quando você lança essas dúvidas, o que você quer botar no lugar? Você quer dizer assim, olha, eu vou libertar vocês desse poder de determinar a narrativa que o mundo tem que acreditar que está na mão dos judeus. Tá? É para isso que serve duvidar do Holocausto, é só uma parte ínfima desse processo. É a destruição da razão que tá em jogo aqui. Né? Quando você pensa no mal, o mal absoluto, logo vem o bigodinho, né? Logo vem a suástica, que é uma construção hollywoodiana, né? No fim das contas é um pouco isso, né? Quando os campos abriram, né? A gente viu aquela coisa toda, aquele horror todo, e de repente toda essa narrativa do mal foi consolidada com Hollywood, que eu até discuto isso muito no meu livro. O contraponto a isso é justamente, olha, não é o mal absoluto, é o judeu que quer convencer o mundo de que o mal absoluto foi o nazismo. E aí vai o cara e mete uma camiseta escrito Auschwitz na invasão do Capitólio, porque ele sabe que aquilo vai chocar. A ideia é chocar. Eles não querem ser um grupo clandestino que faz um antissemitismo para funcionar. Ele tem que ser explícito, ele tem que ser público. Então, para a extrema-direita é extremamente útil, como sempre foi, né, o antissemitismo. Continua sendo extremamente útil. E porque independente de quem seja o inimigo, do momento, o inimigo político ali, sempre vão dizer que é o judeu que está por trás do cara. Porque é uma mensagem fácil de você entender há séculos, não é de hoje. Há séculos é fácil de entender quem é o inimigo. A gente tem, no momento que nós estamos vivendo, também uma industrialização, né? Uma morte industrial também da verdade, da informação. Tá? Então, essas plataformas, por exemplo, hoje, né, que massificaram, né, a possibilidade de você ter acesso à informação, produzir a informação, circular a informação, são 3 rituais, né, aí baseado vamos dizer, nessas plataformas, trazem essa possibilidade, então, de você amplamente, né, e eu diria que é isso quem faz hoje, né, a gente fala da extrema-direita, mas a gente poderia falar das extremas, tá? Porque a gente nunca pode esquecer que os judeus, por exemplo, dentro da União Soviética, principalmente no período stalinista, eles foram perseguidos. Você tem, por exemplo, um grande escritor de origem judaica, né, um judeu mesmo, o Vasily Grossman, tá? Que tem um livro maravilhoso chamado Vida e Destino, né? Que é onde ele tem, você tem todas as situações que ele vai descrevendo, né, essa perseguição, né? Dentro aí vamos dizer, quando a gente pensa dividindo o mundo entre socialismo, comunismo e capitalismo e etc. Então, a gente tem, o que é importante a gente entender hoje é que milhões de pessoas, tá, não sabem, né, não têm na cabeça o Holocausto como um acontecimento, né? E aí nós estamos falando de milhões e milhões de jovens. Então, se a gente tem pessoas que potencialmente podem passar a sua vida sem ter noção de que aconteceu, né, o Holocausto, a gente tem aí um problema, né? E é um problema que mostra que nós temos que continuar construindo essas narrativas, né? Fazendo essa reconstrução, né, daquela experiência a partir de palavras, de imagens, dos sentidos e etc., tá? Para que os milhões de judeus que morreram nos campos de concentração e nas outras situações
não sejam apagados da história. Então, é por isso que é uma luta comunicacional. A gente está tendo uma luta hoje, né, comunicacional. A importância dos inúmeros narradores, principalmente no campo do povo judeu, que é o povo do livro, né? Tá? Então, tem todo aí um significado muito interessante, né, ligado a isso, né? Teve uma pesquisa que foi feita no fim do ano passado, que nos Estados Unidos, 63% dos jovens entre 18 e 39 anos não sabiam o que era o Holocausto, e 11% deles achavam que os judeus tinham causado o Holocausto. Então, só para colocar aqui em alguns números o que o Paulo estava falando. E aí, queria encerrar com vocês, fazendo uma pergunta. Eu vou pedir para a gente tentar ser breve nisso, para fazer um encerramento, acho que é uma síntese de tudo, mas qual é, na opinião de vocês, o papel da educação na construção da memória? Guterman, se quiser começar, fica à vontade. Bom, obviamente fundamental, né, com todos, acho que não só em relação ao Holocausto, a gente está tratando do Holocausto pela data, mas eu acho que isso serve para todas as questões importantes ali, que devem ser importantes, devem balizar até o caráter moral, digamos, a convivência em sociedade, né? A gente tem que ter noção ao mais próximo possível da verdade dos fatos do passado recente, para entendermos como somos, o que somos e tal, mas principalmente, eu quero enfatizar isso, eu acho que a educação tem que ser clara, transparente e não baseada em estereótipos, sabe? Eu acho que o grande risco que a gente tem é de fixar certos pilares de interpretação e dizer que isto é o Holocausto. Essa foi a minha preocupação quando eu fiz o meu livro, e eu espero ter ajudado, né, com o meu grãozinho intelectual, a iluminar um pouco esse debate, tirar um pouco do peso que o testemunho tem e abrir para todos nós as possibilidades múltiplas que tem de interpretação do Holocausto, sem prejuízo, evidentemente, da certeza absoluta de que houve um massacre industrial de 6 milhões de seres humanos nos campos de extermínio e nos guetos por conta do regime nazista. Isto é a mesma coisa que dizer agora que é dia lá fora, quando na verdade é noite. É contrariar as evidências. Então, a educação, eu acho que o centro da educação tem que partir desses fatos históricos, mas não pode haver interdição do debate sobre a interpretação que se dá a isso, inclusive do aspecto político, que é o que eu levantei aqui no começo da nossa conversa. Eu acrescento o seguinte, né, que o professor hoje, tá, ele não pode ficar só na dimensão da informação, tá? Porque a informação hoje ela é commodity, tá? Ela chega para a gente de inúmeras formas, tal. Quer dizer, o professor tem que ensinar, né, o aluno a aprender, né? E aí, ampliando essa dimensão, ele analisar, ele interpretar, né, ele opinar, né? Então, são todas essas dimensões desse processo de educação que é fundamental numa sociedade em que a informação se transformou, né, ou se potencializou mais, né, como uma arma mesmo, né? Então, a gente tem que ter hoje, desenvolver esse sentido crítico em relação àquilo que está circulando em termos de informação e que está nas mãos das pessoas. É o que eu chamo de... existe toda uma antropologia hoje do smartphone, tá? Que precisa ser desvencilhada, é óbvio, de forma didática, hoje, nesse processo educacional. Então, como vou repetir aqui os devidos créditos de cada um, agradecer muito ao Marcos Guterman, que é jornalista do Estadão, historiador pela USP e autor dos livros Nazistas Entre Nós e Holocausto e Memória. Um dia a gente volta a falar com o Guterman sobre esse outro livro dele, que o Dani do que faz parte da equipe do IB, queria muito saber sobre isso, mas acho que dá um outro episódio inteiro. Guterman, muito obrigada por estar aqui com a gente. O prazer foi todo meu. A gente deixa o gostinho de querer mais. A gente volta logo, logo.
Pode deixar. E também Paulo Nassar, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, doutor também pela mesma ECA e autor de vários livros, entre eles Relações Públicas, a Construção da Responsabilidade Histórica e o Resgate da Memória Institucional das Organizações. Paulo, muito obrigada pela presença com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sejam sempre bem-vindos. Nos vemos numa próxima.